Hoje você vai aprender, hoje é a parte final da analogia de John Carter, o filme de um humano que vai para Marte, mas eu provei para vocês aqui durante 3 vídeos que ele foi para Hollow Earth, tá? Nós estamos falando de Hollow Earth, Terra, Parará, Pururu, Plana, Nephilims, Giburins, portais, anjos caídos, reptilianos, tudo isso no universo que é o subsolo da Terra, Hollow Earth, tá? E está presente nesse filme aqui. O que é importante você entender até agora? Recapitulando para você poder aprender, tá? Lembrando, claro, deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações, semeador do canal, like. Quem quiser conhecer o meu trabalho, tem um link na descrição, tá com 50% de desconto, tá? Passando agora para a tela do computador, o que é importante você entender até agora aqui? Nós estamos nessa imagem que é a 221, como eu falei, tem 240 fotos aqui. A história se passa em Marte, né? Assim você o chama e assim que você o conhece, planeta sem vida, mas na verdade tem ar e tem vida, né? Que é Hollow Earth. Aí mostra dentro do filme arma de pulverizar humanos, dentro do filme anjos que descem do céu, inclusive em nuvens, que só sabem estragar a história da humanidade, repassam tecnologias aos seres humanos no filme, né? Para poder controlar, elegem os caras mais estúpidos que eles podem controlar, estão sempre alterando a história da humanidade. Aí o que acontece? O filme fala sobre intermundos, tá? Inclusive, no meio do filme fala sobre abrir um portal para viajar para o centro da Terra, no meio do filme, tá? É retratado sobre isso. Outra coisa que é importante falar no filme, os aparelhos que são de teletransporte, ó, que fazem o cara teletransportar para Hollow Earth, tá bom? Que é esse aparelho aqui. Aí tem a premissa da história, esses caras aqui, ó, tipo esse cara aqui, na verdade são o quê? São transmutações, ó, tá vendo? Ó? Esses anjos caídos, eles têm os aparelhos que se transmutam, tipo do Daylight também tem um aparelho, né? Que fazem com que eles assumam outras formas. Então eles fingem ser conselheiros do rei para atrapalhar a vida dos humanos e modelarem a história do jeito que eles querem. Falando sobre as naves de cristais, cristal e mineral que vem no Monte Meru, que tem só uma essência azul, que é capaz de anular a gravidade, conhecido como gravitron, e temos também os cristais tipo quartzo, que com efeito de luz vibram e produzem energia, né? Que é o que essas naves funcionam, tá? Não é a gás, não é propulsão, não é nada que você conhece convencional. Nenhum tipo de energia eólica, solar, nuclear, nada disso. É tudo cristal e mineral, tá? Não tem gasolina, não tem nada disso. Aí fala sobre essas naves, conta a história no tempo dos oceanos antigos, homens muito maiores do que os convencionais, que é dito que era os anjos caídos, tá? Olha só, no tempo dos oceanos antigos, né? Eles viviam entre nós, tá? Aí fala sobre isso, mostra a internet, que esses caras usam um tipo de internet, que é a inteligência artificial para se comunicar. Mostra, eu já falei sobre isso, sobre as árvores antigas serem conexões neurais do passado, energia, conexão à internet, que era feita pelas raízes das árvores, elas tinham esse formato antigo. Fala sobre os 9 intramundos, eu já cheguei a falar sobre isso, Midgard, Asgard, tudo isso aí é referências ao quê? Aos céus, à terra, ao inferno, ao subsolo da terra, aos reinos que vivem no subsolo da terra. Inclusive, os 5 reinos que vivem no subsolo da terra é retratado aqui também, tá? Então, tudo isso está falando. E fala sobre esses seres que estão, né, eles praticamente aqui, ó, eles se infiltram nas mais altas camadas da terra, para quê? Para ficarem, né, modelando a história do jeito que eles querem. Aí fala sobre isso, fala o seguinte, né, que eles, olha só, esse cara veio para a Terra, esse cara aqui, ele adquiriu muita força, aí ele veio para o subsolo da Terra. Eu falei aqui que no subsolo da Terra, no Hollow Earth, a pressão atmosférica é menor e a gravidade é quase nula, possibilitando que pessoas de uma ossada densa como a nossa e grande musculatura, ficamos fortes. Então os seres humanos, quando descem para Hollow Earth, eles conseguem pular grandes alturas, se eles caírem lá de cima eles não morrem, eles conseguem correr muito rápido, o cara consegue erguer 10 toneladas de pedra, e chamou muita atenção. E esse cara aqui é o anjo caído que fica controlando a história, fala, ó, aumento de força e agilidade é uma questão de gravidade e anatomia, porque é o que aconteceu lá, gravidade é nula, a pressão atmosférica é baixa no lugar que eles estão, então o ser humano que tem uma densidade óssea muito forte acaba ficando notório nesse local. Aí fala sobre a história, que eles controlam a história, nós apenas administramos, eles controlam a história da humanidade, eles remodelam a história. Acabei contando isso aqui, depois o cara é perseguido e quebra o aparelho dele de transmutação, não sei o quê.
E acontece basicamente o seguinte, ó, isso que eu vou falar. Ó. Quando ele pergunta pro cara o que você sabe sobre os anjos caídos, os anjos caídos dão cabo nesse cara, mas antes dele dar cabo nesse cara aqui, alguém interfere lá. Mas esse anjo ele se transmuta, tá? Vão se transmutando. Aí ó, nós paramos nessa parte aqui, ó. O animal do cara, pega o colar dele de teletransporte, joga pelo prédio mais alto e fala assim, vamos morar aqui em Marte para sempre. Por ele ter jogado o colar dele para fora, aquele cara que enche o saco desde o começo, que é um anjo, vai lá, se transmuta e fala, né? E manda o cara lá para a Terra de novo. Aí o cara vai lá e aparece na Terra. Né? Então eles estão controlando. O que esse cara aqui faz? Como ele se transmuta, ele toma a forma desse cara e continua a história do jeito que eles querem. Escrevendo a história do jeito que eles querem. Tá? E aí vai contando a história sobre isso, tá? Aí volta pro começo do filme, que o cara tá procurando de novo os portais, não sei o que, para poder entrar, os intramundos, não sei o que. Aí conta, tá? Aí de fato, igual eu te falo, ó, aquele anjo lá, tem vários deles na Terra também. Esses reptilianos tem tudo quanto é canto transmutado. Então finge ser um cara, mas na verdade é outro, né? E aí simplesmente, né, segue os movimentos, não sei o que, e vai chegando um cara lá, ó, tá? Aí o cara finge a própria morte para poder se passar por esse cara aqui, ó, se passar como morto por esse cara aqui, que é aquele anjo. Aí o cara tá investigando, não sei o que, o cara finge a própria morte, o sobrinho dele herda o dinheiro todo, e quando esse cara aqui, ó, vai dar cabo no sobrinho dele, ele vai lá e mete a bala no cara de trás, né, e mata um anjo caído. Aí o que acontece? Ele fala que para poder ir para o submundo tem que ser via projeção astral. E quando você faz projeção astral, o seu corpo fica preservado na Terra. O seu corpo não envelhece. Por isso tem muitos corpos, eu até acredito que possa ter uma parte disso. Muitos corpos na Terra, tipo aquela santa que não envelhece nunca, que o corpo dela fica preservado para sempre. Muitas vezes o corpo, por que os egípcios, por exemplo, eles preservam o próprio corpo deles em tumbas? Não é as tumbas que são descobertas, que o povo descobre, são tumbas realmente escondidas. Eles colocam corpos de outros seres ali para fingir serem eles, tá? Por que eles preservam o próprio corpo? Porque preservando o próprio corpo, eles podem fazer a viagem astral e viverem eternamente no Hollow Earth. É o que eles pensam, viver pela viagem astral, que é o que o cara queria desde o começo, né? O filme é isso. O cara volta para Marte fazendo viagem astral. Aí mostra as partes finais do filme que eu queria falar para você. Que parte final do filme que é essa aqui? Começa a mostrar os mapas de Urbano Monte e os mapas de outras pessoas. Só que esses novos mapas não condizem com a Terra. Olha para esse mapa aí. Não parece a Terra. Então que lugar que é esse? São os intramundos. Existem outros mundos além do nosso. Então são mapas de intramundos que eles colocam aí e as conexões. Aí fala sobre a viagem astral, que é o que os egípcios faziam, que aquela santa fazia, que é para viajar para outros lugares, para outras esferas da Terra, e que eles preservam o corpo dele para eles ficarem viajando eternamente lá. É uma loucura, não faço ideia, os caras realmente fazem isso, os egípcios, tá? Mas não sei se funciona, nem quero saber, eu estou com Jesus e Jesus até morrer. Mas eles fazem a viagem astral e vão lá para os intramundos, tá? E olha só, hemisfério astral. Parece que eles têm uns caminhos astrais aí, que eles viajam, não sei o quê. E adivinha só, os egípcios, né? É óbvio que isso aqui é uma montagem, não sei o que e tal, mas de fato existem hieroglifos egípcios com aparelhos que fazem a mudança de dimensões. É tipo uma maletinha, já fiz até um vídeo sobre isso, que vai em toda a civilização do mundo, tem os egípcios carregando uma maletinha, que parece essa maleta que faz com que faça a abertura de portais, tá? Então no filme é retratado sobre isso. Esse é o filme John Carter, tá? Nós temos no filme aqui Marte, que na verdade simplesmente é Hollow Earth. Nós temos aqui anjos caídos, tá? Repassando o conhecimento para os seres humanos, olha só para você ver. Nós temos armas de pulverização de humanos que pulveriza carbono. Inclusive no filme Guerra Entre Mundos tem essa arma. Nós temos o ano que se passa o filme é o ano antes da Guerra Entre Mundos, de 1920, tá? Que aparentemente alguma coisa aconteceu. E é retratado sobre esses caras, retratado sobre Hollow Earth. Nós temos aqui as viagens ao centro da Terra. Então nunca se tratou de Marte, tá? Temos a tecnologia Cyberpunk baseada em cristais dentro do filme. Esses seres nas mais altas cúpulas, controlando toda a história da humanidade e de outros seres. E nós temos aqui os reinos, né? Aquilo que eu falei para você. Por exemplo, aqui eles colocam aqui o seguinte, ó, o reino de Asgard, na verdade, é os céus. A Terra, Parará, Pururu, é plana. Nós temos aqui as camadas esféricas onde vivem alguns seres.
e as camadas do submundo da Terra, inclusive o inferno e os Nephilim, que é onde vive os Nephilims aí também. Então, e mostra a cobra onde ela se reside, que é nos Nephilims, né? Que é mostrado aqui, ó. Ela tá mordendo aqui o Nephilim, que é ali que ela vive, né? Então, mostrando os reinos. Na verdade, é a história do submundo da Terra, né? Que vai retratando isso aí. Aí coloca, inclusive essa história de mãe Isis aqui que eu coloquei para vocês, é que eles vão falando que quem tem piedade é Isis. O único ser que tem piedade nessa história aqui é Isis. Então eles vão contando isso aqui, ó. Os justos realmente são compensados por Jesus, tá? É o que é falado. E aí tem a história, eles usam luz para poder fazer a levitar pedra com o amparo de cristais, tá? Então essa é a história. Armas que funcionam, que pulverizam as pessoas. Os caras estão até na Terra se baseando. Então eles vão reescrevendo a história. Esse filme de John Carpenter, tá? A gente vai finalizar essa história aqui, basicamente conta a história de anjos caídos que desceram à Terra e decidiram se passarem por Deus e reescrever a história de Deus no jeito que eles querem. Então eles passam o conhecimento proibido para os seres humanos e reescrevem a história do jeito deles. E não permitem que o ser humano interfira. Inclusive é o que é dito aqui no filme, o cara não consegue mais interferir. Então essa é a história que se é passada de John Carpenter do filme, tá? Tem revista, tem um monte de coisa que fala sobre isso, tá? O filme é apenas a ponta do iceberg, tem muito mais informação por trás, mas eu acredito que até agora você tem muita base para poder assistir o filme. Agora você vai entender mais ou menos a base por trás desse filme aí, tá bom? Peço para deixar o seu like, se inscrever no canal, o like é a semeadora do canal, tá? Para compartilhar, para que mais pessoas possam chegar a esse vídeo. Também peço para você ativar as notificações e se quiser conhecer o meu trabalho para remover as amarras do sistema, tá com 50% de desconto, tem um link na descrição e você conta com o meu suporte pessoal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, sou o Humberto Volts, forte abraço!